Mateus, o que é o profeta? Olhando honestamente para o texto. Honestamente, vamos falar honestamente. Então, quando a gente lê no texto bíblico a palavra profeta, a gente acaba fazendo um erro de generalização. Colocar todas as pessoas que aparecem na Bíblia como profetas, todo mundo com o mesmo nome, profeta. Por quê? Porque profeta vem da palavra grega profetês, só que a tradução que foi feita para o grego, do texto hebraico para o grego, traduziu diversos nomes que representavam pessoas ligadas ao ofício de trazer a mensagem de Deus, traduziu uns 4, 5 nomes, todos para profeta. Então tinha Nabi, Osé, Roê, Ishelohim. Então, uns 4, 5 nomes que designavam características pessoais dessas figuras, mas acabou traduzindo todo mundo como profeta. E aí hoje a gente usa essa palavra, profeta, que na realidade, se a gente for para o texto mesmo do Antigo Testamento, tem características muito singulares que diferenciam profetas de profetas. Então, quando a gente fala o que é um profeta, é muito difícil você caracterizar, porque eles são muito diferentes num todo. No entanto, existem características que os unem, né? Algumas características, as quais a gente poderia colocar como paradigmas para os profetas, né? Eu acredito que um dos principais é a relação do profeta com a sociedade do seu tempo. Tanto é que é interessante que, se você for olhar a descrição dos profetas, tanto dos profetas escritores quanto aqueles que a gente encontra em narrativa, né? Escritores, só para exemplificar a diferença, escritores seriam Isaías, Jeremias, Ezequiel e etc. E profetas que aparecem na narrativa, tipo Elias, Eliseu, Natã, no caso de Davi. Todos eles aparecem relacionados com os reinos que eles viviam. Tipo assim, eles tinham uma relação muito forte entre aquilo que eles falavam e os reis do seu tempo. Os reis e os sacerdotes do seu tempo. Então, eles eram extremamente ligados na sociedade que viviam. No sentido de fazer críticas e analisar a sociedade. A gente aprendeu algumas classes atrás, Mateus, o significado de um termo que você trouxe, que é a polissemia. Quando às vezes a gente tem uma só palavra em português, mas no original a gente pode ter muitos outros significados para a mesma palavra. A gente até deu alguns exemplos naquele momento, acho que foi com o pessoal do Bairro Novo, com o Gabriel lá, e eu esqueci o nome do outro rapaz. Vocês estão ouvindo bem a gente? Sim, sim. Jonatas. Perfeito. Gabriel Jonatas, acho que foi o Jonatas. E a gente falou sobre, por exemplo, a própria palavra pecado, e tem outros significados. E você trouxe que a palavra profeta, traduzida para o português, é uma só palavra, mas que lá no original tem muitos personagens que têm características diferentes. Mas, sobretudo, eles têm uma relação com o tempo deles. Ele tem uma porção prática. Sem dúvida. O trabalho do profeta é muito enraizado na sua sociedade. Então, por exemplo, dá um exemplo, vou citar aqui Jeremias. Jeremias, ele chega para os sacerdotes, ele tem uma briga muito forte com o sacerdócio, que às vezes a gente acaba não tendo esse cuidado de ler o texto do profeta como um todo. A gente pega só um verso, né? Tipo, e você vai voar com asas como de águia, lá diz aí, só que você não lê o texto como um todo. Você não faz sabe, uma música. Você não sabe por que ele está falando isso, né? Jeremias, ele, em um dos embates dele com os sacerdotes, ele fala assim, olha, vocês estão sacrificando as coisas, estão cantando, estão louvando, mas não é isso que eu quero. Não é isso que Deus quer. E aí ele fala assim, eis as palavras de Yahvé, né, de Deus. Vocês estão sacrificando, mas eu nunca pedi sacrifício. O que eu quero é obediência e misericórdia. Então, o profeta, ao mesmo tempo que ele tem a erudição da palavra, de transmitir o conhecimento religioso através da palavra, ele trabalha essa experiência religiosa de maneira muito prática. Não é o sacrificar só, mas é o cuidar do pobre, da viúva e do órfão. Não adianta você louvar, mas seu coração está longe de Yahvé. E o Jeremias traz essa mensagem diante de um sacerdócio. O que é esse sacerdócio?
o sacerdócio, no caso de Jeremias, o sacerdócio viveu pouco antes do exílio, né? Então, era o sacerdócio que se preocupava muito mais com o formalismo do que com o cuidado da justiça, da misericórdia, e por conta disso foi levado ao exílio, né? Então, o profeta, o que ele faz, basicamente? Ele é um cara que consegue analisar o tempo que ele vive e perceber as incongruências do tempo que ele vive com a Torá, com a lei, com a palavra. Então, é esse cara que tem a sabedoria de enxergar aonde que a justiça está sendo colocada em terra, aonde que a misericórdia, o amor, a lei de Deus está sendo colocada por terra, dentro do povo, e ele faz essa crítica. Entendi. Então, o sacerdócio era como a institucionalização de uma palavra que ela se perdeu, e o profeta ele aparece para que o sacerdócio, o povo, a sociedade se lembrem dessa palavra. Isso. O que é interessante, porque aí eu vou citar um autor que eu gosto bastante, que fala sobre os profetas, Douglas Stuart, é um erudito da Bíblia hebraica americana. Ele é um trecho de um livro dele, ele menciona assim: todo profeta genuíno no antigo Israel não era original. Porque não era original. E é interessante, eu achei muito interessante quando ele defende essa ideia. Todo profeta de verdade não era original. Não era original. Por que ele não era original? Porque a mensagem dele nunca era nova. Ele sempre enraizava sua mensagem na tradição da memória do povo. Qual que é essa tradição dessa memória do povo? É o que eles passaram no deserto. É Moisés falando para eles. É a história da criação. É a história do Deus que faz aliança com Abraão, com Isaac e Jacó. Então, o profeta ele não traz algo novo, mas ele analisa e traz a palavra para o momento que as pessoas viviam. É que nem a gente viu agora no sermão, viu Natanael? É que nem a gente viu no sermão agora sobre o lembrar-se, a importância do povo que eles tinham de se lembrar. Em Deuteronômio, quando eles estão às margens do Jordão, entrando em Canaã, eles sentam e eles se lembram. Porque várias porções do Deuteronômio trazem: lembrem-se, 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 não se esqueçam que vocês são escravos, foram escravos, não se esqueçam que a terra é dada, ela não é conquistada, não se esqueçam das leis, não se esqueçam. Eu acho que é legal essa parte de não se esquecer. Cara, e eu acho isso interessante, Didi, que você está falando dessa questão do lembrar, né, no hebraico Zahar, que sempre você mantém em mente o que aconteceu no passado. Porque a ideia de futuro na mentalidade hebraico-bíblica é diferente da nossa ideia de futuro. A ideia de futuro ocidental é assim: o que eu posso prever do que vai acontecer, né? Da nossa frente. O futuro é assim que eu conheço o futuro. Eu vou prever o futuro. Já na mentalidade hebraico-bíblica, não. O futuro se encontra no passado. Então, para eu compreender aquilo que eu devo fazer no futuro, primeiro eu tenho que entender o meu passado. Primeiro eu tenho que entender as minhas raízes, a minha identidade enquanto povo, enquanto aliança com Deus. É como se o passado estivesse adiante deles. O passado está adiante deles. Tanto é que várias vezes eles falam isso, né? Até a própria mensagem profética carrega muito aquela questão do voltar. Acho que se vocês já leram alguns dos livros dos profetas da Bíblia, se perceberam em algum momento eles falam: convertam-se, convertam-se. Essa palavra converter é o shuv no hebraico, que significa voltar atrás. É simplesmente isso. Alguém está caminhando numa direção, percebe que está indo errado, e como que ele faz então para acertar a direção? Não é tentar pegar um atalho agora para o futuro, né? Ele retorna. É o que aconteceu com Caim, quando Deus fala com Caim: volta, se você não voltar, acaso você não vai ser aceito? Exatamente. Volta que o caminho para o futuro é sempre voltar para o passado. Meu, que legal, que interessante. Eu fico pensando se esse senhor que eu dispensei agora era um profeta. Cara, é interessante. Eu tô mal com isso. Porque eu fui grosso com ele. Eu tô louco para acabar aqui e pedir desculpa ali. Porque às vezes eu falo e depois eu penso. Depois eu falo: podia ter falado de outra forma. Então me desculpem vocês que ouviram. Não fui grosso. Eu sei, Cara, mas é interessante.
que você está falando. Porque, assim, a própria compreensão que você está falando de, olha, eu talvez não deveria ter falado com ele daquela forma. Porque talvez, logicamente, aquilo que ele quer trazer está equivocado. Só que uma das questões até do profetismo dentro da Bíblia é que a verdade nunca se prende a um grupo e a uma pessoa. Meu, olha isso, grava isso aí, repete, isso é interessante. por favor. A verdade nunca se prende, ela nunca é domesticada. Nunca é domesticada. E a verdade de Yahvé, do Deus bíblico, é justamente isso. Cara, a verdade não está presa a uma instituição, porque o profeta, ele geralmente é o marginal, né? Por que marginal? Porque ele não pertence à instituição real, ele não é benquisto pelo rei, pelo sacerdote, geralmente perturbador. E o que ele traz é essa mensagem. Gente, vocês estão falando aí que é sacrifício e tal, mas essa não é toda a verdade. A verdade não se prende a uma instituição, a verdade não se prende a uma fala, um discurso. Yahvé, ele é o Deus de tudo em tudo. Que legal, cara. Eu acho que vocês devem estar acompanhando, não sei se tá ainda bom sinal para vocês. Tá dando para ouvir? Sim. Ver? Sim, tá ótimo. Perfeito. Matheus, tem algum comentário? Por enquanto não, Didi. Pode seguir. Beleza. Posso fazer um? Faça. Pode. Feito no Claro, chat. pode sim. Vai lá. Uma vez eu estava numa discussão e aí foi apresentada a hipótese, eu gostaria da opinião dos dois pastores, né? Sobre os profetas. Eles estavam, assim, 100% do tempo deles, assim, num contato direto, assim, Deus falando vivamente para eles, ou eles eram aqueles caras que estudavam tanto a Bíblia que conheciam já de cor o que era a vontade de Deus, pela Bíblia, doutorado não sei. Como que Quem estava falou essa isso foi o relação Matheus? deles com... Foi o Tomás. Foi o Tomás. E aí? Tomás é, cara, um menino de ouro, ele é um gigante. Vai lá. Boa, eu conheço, Tomás. Mas gente... Cara, isso que você colocou é muito interessante. E aí entra na própria colocação que eu fiz no início, né? A gente coloca todos os personagens proféticos na Bíblia dentro de um saco só, né? Mas os nomes deles, os títulos deles da Bíblia hebraica, às vezes trazem um pouco dessa diferença do profeta, que era aquele que parece que recebia um sonho, visão, o que acontecia de fato com alguns. Dá um exemplo. Por exemplo, o profeta Zacarias. Chega um momento, ele tem sonhos, ele tem um negócio assim, bem diferente, ele vê coisas diferentes, né? Já tem outros profetas que aparentemente não recebem em si uma visão, um sonho, mas não que eles não escutem a voz de Deus. Só que o texto apresenta como simplesmente Deus falou e ele fala as palavras do Pentateuco, da Torá. Mas isso é interessante, Tomás. Eu acho que um caminho para a gente seguir na interpretação dos profetas, um caminho bem viável, eu acho que honesto, é seguir aquilo que a Bíblia apresenta para a gente, o que é descrito literariamente. Porque o resto é suposição minha, entendeu? Eu posso até ter reconstruções de comparar a literatura de outros tipos de profetismo do Antigo Oriente Médio, comparar essas literaturas e tentar recriar a figura profética. Mas ainda assim, isso tem muita especulação. Eu prefiro analisar a Bíblia no que ela tem como literatura. Ela está ali, né? O profeta Jeremias ele é descrito dessa forma. É isso aqui. Não, eu acho que a gente trabalhar dentro do texto não é se limitar, mas é deixar que o texto expanda em si os seus sentidos, os seus significados. Né? Pode falar. Não, é isso. É isso. A gente estava vendo na primeira porção dessa reflexão da lição que o texto tem uma vontade própria. E quando a gente tenta trazer isso que o pastor estava trazendo, peraí que chegou uma perna, está se abaixando. Nossa, cara! Isso aqui parece um programa de auditório. É que eu preguei, né? O cara chega do nada, assim, né? Nossa, é o nosso profeta. Agora fechou, hein? Chegou o profeta mesmo. Isso aqui é o consulado. E aí, galera? Tô bem. Você recebeu uma mensagem? Recebi, eu tava falando. Tá, que legal. Gente, vocês conseguem ouvir o Lúcio? Fala um
falar alguma coisa para ouvir. Ele tá um pouquinho mais distante, mas fala pra ele falar alguma coisa. Aí. Oi. Dá pra ouvir. Dá pra ouvir. Cara, entra com a gente nessa conversa. A gente tá falando sobre... Aliás, vamos já começar a falar sobre patos proféticos. O que é esse patos? O que é o patos? Patos a gente conhece a palavra patos, que é uma palavra grega geralmente ligada às patologias, né? A gente fala patologia. O Didio tem uma patologia mental, né? O cara é desequilibrado. Obrigado. O Lúcio tem outros tipos de patologia, né, Lúcio? Mas a gente geralmente liga patos com coisa ruim, doença. Na verdade, patos tem que ver com sentimento, né? Eu sinto alguma coisa. E aí vem o sentir algo que é mal, né? Eu sinto algo complicado na minha cabeça. Então, tem uma patologia mental. Agora, o patos, quando ligado ao profeta, tem esse sentido do sentimento que o profeta tem, né? O profeta sente aquilo que Deus sente, mas também sente o que o povo sente. Anota isso aí, Matheus, você que está trazendo o chat. O profeta sente o que Deus sente, mas ele também sente o que o povo sente. Diante de Deus, o profeta representa o povo, e diante do povo, ele representa Deus. Ele está entre as duas coisas. Mas o interessante dessa representação, que dentro dos profetas, sai do mero formalismo, como acontece hoje, né? A gente tem processos legais em que tem a representação, né? Eu posso enviar alguém para me representar perante o juiz e tudo mais, mas é uma representação formal, né? Procuração. É uma procuração. Mas a representação no sentido bíblico do patos profético é de sentir de fato que Deus está sentindo. O que é interessante, porque a própria visão de Deus ela é modificada pelos profetas. A visão de Deus é modificada pelos profetas. Dentro da história acho que vocês conseguem imaginar alguns exemplos que vocês têm intimidade, aonde Deus mudou alguma decisão, alguma visão acerca de um suplício, de uma palavra do profeta. Dá um exemplo aí, vocês se lembram. Oséias, por exemplo. Não, você está falando de mudar a palavra do profeta? Não, Deus muda a visão dele. A visão do profeta quanto ao povo, é isso? Isso. Oséias, o exemplo crasso disso, né? Oséias, ele recebe um comando da visão, do comando divino, né? Dele e do profeta, eu digo. Isso, do Oséias, né? Oséias é pedido para ele casar com uma mulher de prostituição. E aí ele entender o que Deus sente para com o povo. Tipo assim, Oséias, é fácil olhar para o povo que peca, o povo que quebra a aliança, o cara que mata o pobre, o órfão, e você fala assim, destrói esse povo, Senhor, mas agora você vai sentir o que eu sinto. E aí Oséias casa com uma mulher que depois o trai, que é a mulher das prostituições. E aí agora ele vai sentir o que Deus sente. A tensão entre o amor e a ira, entre a justiça e a paixão. E Oséias tem que viver essa tensão. Ao mesmo tempo que ele também começa a sentir o que o povo sente. Porque ele pensa assim, se eu falar para Deus, olha, você deve destruir o povo de Israel, é como se eu também estivesse falando, destrua minha esposa, destrua meus filhos. Então, Oséias, ele carrega essa dor imensa de sentir o que Deus sente. E aí no profeta é revelado quem Deus é. É revelado quem Deus é. Eu acho muito legal um trecho do livro chamado The Prophets, do Heschel. Ele fala assim, na voz do profeta, o Deus invisível se faz audível. Através do profeta, o Deus que é o desconhecido, que é o que não pode ser representado por nenhuma estátua, por nada, lá do Êxodo, na voz do profeta ele se torna palpável para mim. Ele se torna imanente. Muito lindo isso. E tem o contrário também, né? A ideia de quando o profeta dialoga com Deus, tentando mudar Deus, a opinião de Deus, né? Acontece com Moisés, por exemplo, ele vai interceder e tal. Fala assim, olha, eu tô trazendo um sentimento aqui agora ao contrário, não tô levando o teu sentimento para eles, né? Eu tô representando o povo agora, trazendo o sentimento do povo. E o nosso sentimento é de que a gente erra. E ele se inclui, inclusive, né? Ele fala. Isso, enfim, acontece também com Daniel, né? Daniel, pessoas que tipo vão orar, vão interceder, se incluindo com o pecado que talvez eles nem tenham cometido, mas como ele é povo,
Ele faz parte daquilo, ele tem que assumir. O que é interessante, até pela primeira vez que aparece uma das palavras dos títulos proféticos na Bíblia, a primeira vez que aparece é em Gênesis, com Abraão. Abraão, o cara que mentiu lá pro rei, o Abimeleque, né? Ele mente pro rei Abimeleque, fala que Sara é irmã dele, aí dá todo um caos lá, a galera fica estéril, o povo fica doente, vai morrer. E aí Deus fala pro Abimeleque. Deus fala pro Abimeleque, mas não fala com Abraão, cara. É interessante isso. Deus fala pro Abimeleque assim, cara, fica tranquilo, porque Moisés é meu profeta, ele vai orar por você, e aí ele vai interceder e você vai ser curado, você e sua casa. E aí fala que Abraão ora, intercede por ele e o cara é curado. Interessante. O profeta, nesse caso, não é o que recebe a voz de Deus em sonho. Não é perfeito. Não é perfeito. Na realidade, o profeta profeta é o que se enrolou naquela situação trágica ali, né? Mas o profeta é aquele que intercede. Aquele que chega para Deus e coloca a pessoa ou o povo aos olhos de Deus, né? O Lúcio falou sobre Moisés e você falou sobre intercessão. Eu queria trazer de novo essa história de que Deus está irado e Deus quer destruir o povo e fazer um novo povo a partir de Moisés. Vocês se lembram disso? Uhum. E Moisés intercede pelo povo, lembra? Mas ele fala pelo seu nome, porque todas as nações te conhecem e sabem que o Senhor está no meio do povo. E Deus muda a visão dele, ou não? Cara, eu penso que sim, cara. Eu gosto de imaginar esse Deus que se arrepende. Sei que é meio pesado. Aqui pode. Acontece com Noé, né? Se arrependeu Deus de ter criado o homem. É quase que um suspiro, né? Enfim, eu acho que é isso, assim. Existe espaço para dialogar com Deus. Acho que isso que é bonito, assim. Deus está aberto para conversar. É por isso que o texto bíblico insiste tanto nesse ouvir a voz, né, de falar, essa sensitiva. Eu acho que até nisso entra a questão da oração, né? A oração do profeta é muito importante. Dentro do texto. Dos profetas em geral, né? Moisés é um exemplo. Mas a oração de se comunicar com Deus, né? De conversar. Vinde arrazoemos, o que Isaías fala, né? Vinde arrazoemos. Eu não posso tornar o que é vermelho como carmesim branco, como a lã. Então é o Deus que chama para o diálogo, que chama para a conversa. Legal. Natinha? Ele falou sobre Abraão também, né? Tem a questão da destruição de Sodoma e Gomorra, né? Que Abraão falou para Deus ali, não, se tiver 50 que estão corretos ali, eles podem ser salvos, 40, 30, então ele acabou ouvindo Abraão, mas mesmo assim não tinha 10, 5 pessoas que salvariam a cidade, né? Cara, eu acho esse lance que o Natinha trouxe muito louco, essa conversa, sabe? Porque eles, trazendo o que o Natinha trouxe, que vocês estão falando, esse lance da conversa do profeta com Deus é muito humano. É um diálogo, você se inclui nessa conversa. Parece que você consegue ouvir o profeta e ouvir Deus também. Eu acho muito legal. Isso que você está falando, e foi comentado aí, é o que a gente disse, de que o movimento do profetismo dentro do antigo Israel muda a percepção sobre Deus. Isso é muito impactante, dentro da história das religiões mesmo como um todo. Tem um livro muito interessante chamado Do Céu Sagrado, do sociólogo da religião alemão Peter Berger. Ele fala o seguinte, que o profetismo israelita muda a visão no Antigo Oriente Médio sobre Deus, sobre a divindade. Porque até então, que se tinha divisão de Deus, é o Deus da barganha. O Deus eu sacrifico para ele me dá algo em troca. Eu faço tal coisa, ele... É tipo um jogo de favores, né? Da obrigação e da recompensa. E é o Deus local, né? Ali é o Deus do povo filisteu, ali é o Deus do outro povo, é o Deus da montanha, só. Aí os profetas apresentam um Deus que é o Deus absoluto, totalmente outro. Ele é totalmente diferente de qualquer outra coisa. Ele é supremo, mas ele também é imanente ao ponto de conversar com o profeta. E de que a sua opinião não muda pelo sacrifício, mas porque é um Deus que trabalha muito com a razão. Então é muito bonito isso do profeta, porque
os profetas, de fato, mostram quem Deus é. Muito louco, muito louco. Lúcio. Não, eu tava pensando aqui, tipo, é o profeta que sente, né, o pathos, ele sente aquilo que Deus sente, ele sente aquilo que o povo sente, e ele também é a própria mensagem, né? Sem dúvida. Que tipo, a mensagem chegava nele primeiro e aquilo de alguma forma tinha que fazer sentido. Por isso que muitos não queriam, porque essa mensagem, tipo, o assim diz o Senhor é muito. Ele tinha que viver aquilo primeiro, entende? Antes de falar. Cara, isso que você está falando é interessante. 2 exemplos. Primeiro, você falou assim, muitos não queriam ser profetas. Uma vez eu estava conversando sobre o profetismo aí num lugar, aí numa comunidade, né? E aí eu falei sobre a questão que o profeta não está tão ligado ao futuro, mas sim com a análise do seu presente com base no passado. Né? E o cara, então isso quer dizer que todo mundo pode ser profeta? Eu falei, cara, aí você errou, cara. Porque não tem um profeta bíblico que quis ser profeta, cara. Um padrão, todo chamado dos profetas na Bíblia, e aí é uma daquelas características que une esses personagens. As costuras. É ele negar o chamado divino. Não tem um que aceita de cara. Vamos pensar em Moisés. Na sarça. Fala, não quero, não vou, eu não posso. Não é minha praia. Jeremias, eu sou uma criança. Isaías, eu sou alguém impuro que vive num povo de impuros lábios. Não tem um que aceita. Então, a pretensão de ser profeta já carrega em si a falibilidade desse profeta. O profeta verdadeiro é aquele que se acha incapaz. E aí, quando é comissionada essa mensagem, a vida do profeta se mescla com a voz de Deus, com a própria mensagem. Eu acho que isso, inclusive, é aquilo que... me fugiu o nome do profeta. Meu Deus. Que foi engolido pela baleia? Jonas. O Jonas não. Esqueceu o Jonas, cara. Esqueceu o Jonas e Cruel. Inesquecível Jonas. O Jonas é aquilo que Jonas não queria viver. Ele não queria viver. A mensagem de compaixão, eu não quero viver essa mensagem, pra mim não serve, eu vou pra lá, entendeu? E aí Deus faz ele viver de alguma forma, né, cara? Nem que seja. Ele encontra pelo peixe. Ele encontra compaixão com os marinheiros, ele encontra compaixão com todo mundo pela jornada. Com a própria baleia, inclusive, que não engole ele, entendeu? Ou que não consome ele. Exatamente. Cara, eu acho isso muito interessante. Porque... E aí vem uma lição que vale para o tema dos estudos em geral desse trimestre, né, que é como interpretar a Bíblia. Quando você vai interpretar um texto profético, não basta ler apenas o oráculo, né, que é aquilo que ele fala, mas é também importante perceber como que isso é transmitido. A performance do profeta é tão importante quanto a mensagem dele. A maneira como ele transmite. O que vem, a história que está por trás disso. É tão importante quanto. Então, entender uma profecia sem a narrativa dela, você cai na falha direto. Vocês têm coragem da gente trazer isso para os nossos dias, para o nosso contexto? Eu acho que o pessoal que está ouvindo a gente aqui na nossa sala, a maioria é adventista, e a gente está... Como é que a gente pega toda essa visão do profetismo e a gente, tipo assim, no nosso contexto, da nossa tradição de fé adventista, a gente está acostumado a entender profecia como uma coisa do futuro e fazer cálculo de data. Inclusive, a gente sempre tem o nosso estudo bíblico, a gente sempre faz com uma calculadora do lado. O que vocês acham sobre isso? Não sei se é uma boa pergunta. Eu acho que é excelente. Apesar de ser complexa e polêmica. Mas é excelente. E quem está ouvindo também pode opinar, tá, pessoal? Porque eu acho que é isso. Vai. Eu tenho uma opinião, depois eu falo. Deixa eu Mateus. Cara, aí eu vou citar outro livro muito bonito dos profetas, que é um livro espanhol, Los Profetas, do Luis Alonso Choque. Muito legal esse livro. E lá ele fala o seguinte: por que Deus cometeria a loucura de transmitir a sua mensagem através das palavras de um homem? Isso é absurdo, é a fragilidade da palavra humana. Mas aí ele menciona o seguinte: cara, é aí que está na realidade, é na fragilidade da palavra profética que se encontra a sua potência. Porque o profeta, ele se sente incapaz, ele pensa, ele parte para a seguinte empreitada: eu preciso fazer da melhor forma. E aí ele apresenta uma mensagem que é cheia de sentido.
para os ouvintes do seu tempo e para os tempos posteriores. Por quê? Porque a mensagem do profeta é apresentada para além do seu tempo. Não só daquele tempo, mas ela pode ser recepcionada. A recepção da palavra profética é algo muito importante. De que aquilo era real para um povo lá no tempo do rei Jeroboão II, no caso de Oséias, né, que fala do povo que mata o órfão, a viúva, que se embebeda no vinho que eles conseguem à custa do sangue do inocente. Mas quando eu leio isso transporta para a minha realidade. Porque hoje ainda tem essas coisas. Porque o ser humano é o mesmo. Então, o profeta, ao mesmo tempo que é muito frágil, ela é muito potente, porque ela retrata a humanidade. É uma análise do ser humano. Ela está direcionada a uma sociedade do profeta, mas também ela pode ser atemporal. É atemporal. A palavra tem esse poder, né? A palavra percorre as gerações, e aí está uma das grandes questões. A comunicação profética, a gente geralmente fala que assim, é para transmitir uma informação, mas aí tem um segundo nível da comunicação da língua humana, né? Que não é só comunicar uma informação, mas é criar novos sentidos. Nossa! Cria um sentido, mas cara, porque a palavra, mesmo do texto hebraico, que apresenta um Deus que cria através da palavra, é isso. A palavra é criadora. Criadora de sentido. Porque ela cria sentido na sociedade do Antigo Testamento. Para mim hoje, que vivo nas minhas tensões da existência, tensões sociais e tudo mais. Que coisa maravilhosa. Olha só, Mateus, escreve isso aí. Aliás, o que a gente costuma fazer? A gente está gravando as conversas, a gente não edita nada e põe ela 100% no YouTube. Ninguém vê, eu acho. Quer dizer, não. Não tem problema. É para registro mesmo. Depois eu vou até... você trouxe uma bibliografia bem legal, vi vocês também estão trazendo ali. A gente pode consultar. Mas e aí, pro nosso... Cara... Rola profecia ainda? Tem profeta? Como é que é? Eu acho que a gente desmistificou um pouco aqui o papel do profeta, principalmente quando a gente tem essa ideia da oração. Então, por mais que... Cara, tudo isso é tão complexo. Eu acho que a gente tem a viver os elementos da profecia em nós. Como, por exemplo, a gente coloca o mito do profeta como aquele cara mais próximo de Deus, né? Como aquela pessoa que tem um poder, que é perfeita, mas quando a gente percebe que, por exemplo, o papel profético é o papel de intercessão, e a minha percepção bíblica, isso também é meio polêmico, que é a ideia de que o profeta ele só nasceu porque o ministério do sacerdote ele faliu. Uhum. A minha percepção, isso eu me lembro do Edson falando, é que quando Deus chama Israel para ser um reino de sacerdotes, em Êxodo 19, a ideia é que todo mundo fosse intercessor. E ele logo percebeu que esse plano não deu certo. Ele chama uma família para ser intercessora, logo ele percebeu que os filhos dele não deu certo. E aí tem aquele episódio do Samuel, que os filhos do cara, ninguém estava ouvindo, só um cara que nem era sacerdote. Então, o profeta, ele para mim, ele vem para preencher essa lacuna do ministério sacerdotal que você e eu somos chamados para viver hoje. De que forma? Orando, intercedendo, fazendo aquilo que é o papel do profeta, que é o papel do sacerdote. Então, essa é a minha percepção. Assim, a gente tem como viver o ministério profético, o ministério sacerdotal, que é de todos os santos, e a gente sabe que todo mundo tem esse papel. Então, para mim, essa autoridade ela é diluída entre todos nós, e a gente é chamado, sim, a viver essa minha impressão, o ministério profético. Cara, e isso eu acho que amplia ainda mais aquela questão que a gente fala, você pediu para falar do nosso contexto, fala muito da Igreja Adventista, é um movimento profético. O que é ser um movimento profético? Ser um movimento profético é meramente saber calcular 1844 e tal, os 2.300 sálios de manhã. O que é um movimento profético? É um movimento que calcula ou é um movimento que vive? Muito bom, cara. Eu lembrei agora, o
estava falando dessa questão que viveu o profetismo no nossos dias. Lembrei de um cara que foi professor lá na UMESP, o professor Milton Schwantz, que faleceu há pouco tempo. Saudades do que a gente não viveu, viu, mestre? Aí o cara, ele falava assim, a gente devia ter vergonha de andar com a Bíblia debaixo do braço. Porque aquilo que está mencionado aqui, dos profetas, foi algo escrito a preço de sangue dos caras. Não tem nenhum aqui que não sofreu. Até o Isaías, que ele era o profeta, assim, se a gente for falar de literatura bíblica, talvez o maior literário do Antigo Testamento é o Isaías. Literatura, assim, muito bem elaborada. Só que o cara, ele era no alto escalão, dentro da sociedade israelita, mas quando virou profeta, teve que andar pelado, teve que largar um monte de coisa, cara. Sofreu que nem um cachorro. E aí eu ando com a Bíblia debaixo do braço, sorrindo, cara. Eu abro lá no Isaías 41, das asas como águia, coloco do lado da minha cama e dou risada, cara. Sendo que isso que foi escrito aqui foi a preço de sangue de alguém. Devia ter vergonha. Com a minha vida e com a dos outros, e carregando um negócio para preço de sangue de alguém. A gente, quando fala assim, movimento profético, a gente deve tomar cuidado. Que a gente fala. Muito bom. Eu também acho que tem um lance, quando vocês estão trazendo, desse contexto, de uma vaidade, como é que a gente pode definir? Vaidade religiosa, vaidade profética. Pelo que a gente está trazendo sobre o profetismo no Antigo Testamento e da Bíblia, o profeta, pelo tudo que vocês trouxeram e a gente trouxe aqui nessa conversa, o profeta, vivendo a sua mensagem, ele não precisava de qualquer outro tipo de vaidade para se auto-intitular profeta. E às vezes a gente faz isso estufando o peito e falando para todos, acertamos as datas, calculamos os números, deciframos os códigos, abrimos os livros selados. E isso pode ser construído em castelos de areia, né? Isso pode, enfim, ter uma dificuldade bastante forte na sua própria mensagem. Fala. E isso que você está falando de calcular os códigos, os números, né, dentro do apocalíptico, né? Que, né, o apocalipse, na realidade, é um movimento diferente do profetismo, né? São coisas distintas. Não que um não tenha se originado de raízes do outro. Sim, mas são distintos. Né? Mas é interessante isso, que geralmente a nossa interpretação da literatura apocalíptica é o seguinte: como que eu consigo me achar dentro do apocalipse como o povo santo e como eu consigo identificar os meus inimigos? Cara, isso é interessante. Porque eu transformo a literatura apocalíptica numa autoafirmação em mim mesmo e numa exclusão e quase que, não sei, transformar os outros no inferno, como diz o Sartre. Muito bom. É interessante isso na nossa interpretação apocalíptica, né? Eu me autoafirmo e coloco os outros como inferno. Sendo que, na realidade, o objetivo da literatura apocalíptica é me fazer refletir sobre quem eu sou e o que eu faço para as outras pessoas. E eu acabo sobre quem Deus é, né? Sobre quem Deus é, sobre o tempo dele. Imagina, se o conhecimento, se entender as profecias, nos fizesse melhores, a gente seria melhor que Daniel, né? Que não entendeu. Que é justamente o lance do Daniel, né, cara? A gente fala assim, pô, eu entendi aquele cara lá, ele domina as profecias de Daniel. Pô, o cara é melhor que o próprio Daniel. O Daniel não entendeu nada. Esse é o problema. É interessante. E é muito mais sobre. E ele queria saber, né? Insistiu com Deus, Senhor, me explica. Deus tentou no 7, no 8, no 9, no 10. Ele não entendeu nada. Tá bom, sério o livro, vai dar certo. Segue o rumo. Então, tipo, quando chega o momento de abrir os livros, também é sobre quem Deus é, né? Já era com Daniel e continua sendo, né? Ele abriu. Como ele abriu? Ele usou lá uma galera, enfim. Obrigado, pioneiros. Não, é verdade. Mas foi ele quem chegou o dia, entendeu? Mas de profecia é Deus cuidando da história. Mas eu acho bonita até a imagem que você falou, assim, Daniel, do João. João angustiado, cara. No Apocalipse, João também mostra muito isso. João angustiado. E aí vem a abertura dos selos.
o alívio para a angústia dele é simplesmente a presença do Cordeiro. Cara. Não é a compreensão dos selos, mas a presença do Cordeiro, que anda entre os selos, e abre os selos. E a gente... Que é digno. A gente muda o foco do negócio. Tipo, o foco do Apocalipse é o Cordeiro, mas a gente foca nos 5 dias lá, nos 10 dias. Isso aqui é o Império Otomano ou a Revolução Francesa? E o foco tá no Cordeiro, cara. A gente perde o Cordeiro, deixa o Cordeiro de lado e vai pra Revolução Francesa, pra seja lá o que for. Acontece com o Daniel também, né? Ele tá lá angustiado, já lá no final, no 10, 11, Deus dá um tapinha nas costas e fala assim, cara, fica tranquilo que você vai descansar em ditosa velhice. Então ele encontra descanso na voz de Deus ali. Aquilo pra ele, de alguma forma, se torna suficiente. Vou descansar, então beleza. Então ele meio que o Cordeiro ali pra ele também é suficiente na questão de entender ou não entender. Dentro desse lance do Apocalíptico, eu lembro de um cara, o professor Paulo Nogueira, uma vez ele dando uma aula sobre o Apocalipse de João, ele falou assim, cara, o Apocalipse não é pra mim. Ou bem assim, o cara do Brasil, um dos que mais tem produção bibliográfica sobre o Apocalipse, ele fala que o Apocalipse não é pra ele, é pra quem então, né, pô? Aí ele fala assim, não é pra mim, porque minha preocupação no sábado à noite é escolher que título que eu vou assistir no Netflix. Essa é a minha preocupação no sábado à noite. O Apocalipse é escrito para quem tem a preocupação entre seguir a Deus ou morrer. E encontrar, mesmo assim, conforto no Cordeiro. Cara, isso me impactou. Eu acho que é para impactar a gente, sabe? Esse lance da Bíblia. De que a realidade é cruel. Mas não só porque o outro é cruel, mas porque eu sou cruel. Eu preciso ver constantemente essa luta entre o dragão e o cordeiro. Sim. Entre o filho do homem, Daniel, e o chifre pequeno. É uma tensão que o próprio Daniel coloca. Eu acho muito bacana isso lá no capítulo 10 e 11 do livro de Daniel. Ele fala que os únicos poucos que conseguirão manter firme na aliança são chamados de sábios. Eu acho muito da hora isso, porque o sábio dentro do livro de Daniel tem essa base nos escritos sapienciais da Bíblia. O sábio é aquele que tem o temor do Senhor, que sabe que não é nada, mas que Deus é Ele que é o que domina. Ele é o digno de abrir os selos, ele é o digno de trazer isso. É legal que um dos anciãos chega para João e fala assim, fica quieto, fica tranquilo, João, que o leão venceu para abrir os selos. Aí João olha e vê um cordeiro, não vê um leão. E aí, mas assim, é a mesma pessoa, né? E é o que vocês trouxeram sobre esse além, sobre quem é digno de entender, enfim, de trazer. Olha, gente, é o seguinte, nós tivemos um atraso de 20 minutos mais ou menos. Então a gente tem um período de 20 minutos a mais. Olha, mas a gente passou aí o nosso tempo. Eu quero propor um negócio para vocês, da gente terminar agora trazendo uma narrativa do profetismo, de um profeta, para a gente tentar trazer as características dele na sociedade dele, o que ele fez. E eu quero sugerir a vocês qual profeta que vocês gostariam de entender a narrativas. Vamos chegar a um acordo entre nós três aqui. Sugere, cara. Eu gosto de gravata, você tem mais. Eu gosto de Elias. Você gosta de Elias? Elias, pode ser Elias? Pode. Não há problema nisso. 1 Reis 18. Então, segundo. Isso aí, tá aqui. Vamos abrir. Isso dá para editar, né, gente? Se tivesse que chutar, eu chutaria 16. Vamos ver quem acertou aqui. Eu acho que é 19. 1 Reis. Tem 9. 1 Reis. 17. Ficou no mês. Falou 16, eu falei 18, ficou no 17. Gente, isso é normal, né? A memória é meio falha às vezes. Segue o jogo. Mas tá aqui, cara. Falar o quê, irmão? A gente entendeu o profeta dentro a gente pega a linha que a gente trouxe desde o começo, a sociedade, o que ele fez, como reagiram a ele e a mensagem que ele tinha. E no final, a gente tenta encontrar um padrão nesses profetas. A questão de lembrar da palavra,
de vencer um sistema viciado na religiosidade. Vamos lá. Traz aí, Elias, pra gente. A leitura? Traz, Elias. Tá, beleza. Vou ler aqui um trechinho. Então Elias, o tesbita dos moradores de Gileade, disse a Acabe: tão certo como vive o Senhor, Deus de Israel, perante cuja face estou, nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. Veio-lhe a palavra do Senhor dizendo: retira-te daqui, vai para o lado oriental, esconde-te junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Beberás da torrente, e ordenei aos corvos que ali mesmo te sustentem. Foi, pois, e fez segundo a palavra do Senhor. Retirou-se e habitou junto à torrente de Querite, fronteira ao Jordão. Os corvos lhe traziam pão pela manhã e carne, como também pão e carne ao anoitecer, bebia da torrente. Eu acho esse trecho... Não dá para estudar a história de Elias inteira, mas eu acho que esse trecho aqui já dá pano para manga. Cara, para mim... Não, esse texto é muito cabuloso, porque tipo, é insano. Deus fala com ele depois que ele falou com o rei. Tipo, não parece Deus falando assim, ó, vai lá e faz tal coisa pra mim. Ele simplesmente vai. É verdade. E aí depois fala, mas tá bom, você já foi. Agora... Eu sei que você já foi, agora se esconde, faz favor. Como se o profeta tivesse queimado a largada. Deus não fala e é interessante que isso fica até na fala dele. Ele fala assim, tão certo como vive o Senhor, tá certo como vive o Senhor, corante cuja face estou. Nem orvalho, nem chuva haverá nesses anos, segundo a minha palavra. O cara é ousado, velho. Ele fala, eu tô na presença do Senhor. Então a minha palavra é do Senhor, não vai chover. Cara, ele cai de paraquedas na história. A gente não sabe de onde o cara veio, só quem é o pai, quem é a mãe, de onde ele cai de paraquedas. Mas isso aí já é bacana na apresentação da narrativa, que a narrativa faz do profeta. Porque, assim, o verso 1 do capítulo 17, só lembrando que essa divisão de capítulos e versículos não vem original do escrito bíblico, né? Então isso às vezes atrapalha a gente. Mas começa no verso 29 do 16, quando inicia a descrição do reinado de Acabe. E aí no capítulo 16, 29 até o 34, está descrevendo o que era Acabe, aquele caso com Jezabel, toda a crueldade dele, né? E aí Elias aparece no trono de Acabe. Só que isso é interessante porque o narrador bíblico, ele deixa uma lacuna gigantesca aí. Como que Elias entrou no palácio de Acabe? Quem é Elias? Quem é Elias? O que esse cara tá fazendo aí? Não, como cara, que ninguém pegou esse cara e tirou da presença do rei? Esse cara, pra mim, cara, eu posso ler quantas vezes for, toda vez eu fico bolado. E isso é interessante, que tem o autor, o Eric Auerbach, no Mimesis, ele fala que os autores bíblicos, eles deixam essas lacunas justamente para trabalhar o imaginário do leitor. Como que o Elias entrou? Para que ele tá fazendo aí, né, cara? Isso é muito interessante. Legal. Cara, não vai render, né? A gente vai ficar falando aqui a vida inteira. Vai lá. Tá bom, tá Mas bom. é que tanto a gente vai parar, não vai ter ninguém na sala, a gente vai ter outra pessoa, vai embora. Cara, tanto Elias quanto Moisés, que são os caras, o paradigma do profeta, né? Tipo, você espera que o Moisés teve a sarça, né, mano? Então, tipo, mano, você vê um esquema que não queima e tal, você fala, mano, é Deus isso aqui, não é possível. Aí ele se prostra, é fácil. Agora, esse outro paradigma, e existem profetas e profetas, né? Tipo, existem chamados e chamados, inclusive. Esse é um ponto legal. O cara simplesmente foi. Por quê? Porque ele achou que ele tinha que ir. Ele foi, mano. Ele foi lá, ele sabia o cara bem seguro de si, né? Eu vejo em nome do Senhor. E ele enfatiza esse lance. Tão certo como vive o Senhor, cuja face estou, cara. Ele usa a face de Deus, que é um negócio super poderoso na memória do povo de Israel, né? Não, mas a face de Deus destrói as pessoas. Lá no trecho do Sinai, é dito que a face de Deus está ali, o povo tem medo de morrer, porque não pode ver a face. E ele jogou na cara, né? E ele fala, eu tô na face de Deus. Você esqueceu da face de Deus. Você é rei, devia lembrar, mas não lembrou. Eu que tô na face de Deus, por isso, segundo a minha palavra, não vai chover. Cara, isso é muito forte. Deus aceita, né? Deus fala, então não vai chover. Agora pode. Eu queria... você citou Moisés, a diferença de como primeiro Deus fala com Moisés e depois Moisés vai, né? Acontece isso, mas tem horas que Moisés fala também, sem Deus ter falado imediatamente com ele antes. E quando ele profetiza que não vai chover, ele está trazendo à memória
uma das citações de Deuteronômio. Que quando se o povo se afastasse, a primeira coisa que ia acontecer era não ia cair a chuva na terra, que é uma terra fértil, uma terra para eles, uma terra que manda leite e mel. Eu acho que esse profeta está trazendo à memória uma palavra. Cara, não só isso. O que eu acho maravilhoso nesse trecho da narrativa de Elias é que a performance dele toda é um relembrar da Torá. É uma realidade, isso que eu quis dizer. Porque ele está falando da maldição da aliança, que não vai chover. Quando vocês estiverem lá na terra, mas se esquecerem... Deuteronômio. Deuteronômio 28. 6 a 28. Fala assim, quando vocês estiverem lá, tal, quebrar a aliança, não vai chover, não vai um monte de coisa. Elias chega lá, não vai chover porque vocês quebraram a aliança. Vocês abandonaram a face do Senhor. Mas é interessante, o que Deus manda Elias fazer em seguida? Qual que é a performance? Fugir para onde? Eu não vi. Para a torrente do Jordão, ele vai em direção ao Jordão. Onde a Torá foi dada. Ele vai em direção ao Jordão para ser alimentado por corvos, pão que vem do céu e beber de uma água de uma fonte que jorra. Parece o povo no deserto. Exatamente isso. Por isso que o que eu tinha falado. Inclusive a parte da seca, né? Da seca. Mas é interessante esse lance, cara, porque é aquilo que a gente tinha comentado. Entender a profecia não basta você ler ali o oráculo. Você tem que entender a narrativa que percorre esse oráculo. E é o que está acontecendo com Elias. A narrativa é onde aquilo que ele faz, a identidade dele não é apresentada, mas a personagem do Elias é interligada com Deus. Você não conhece muito bem Elias, mas através de Elias você conhece a Deus. Porque Deus e Elias se mesclam. E aí ele vai em direção ao Jordão, que é o caminho inverso do Êxodo. Exatamente. O caminho do Êxodo é você atravessa o Jordão e vai Canaã adentro. Elias é ordenado a ele em direção ao deserto. Sim. Ele vai em direção ao Jordão, para no Jordão, porque ali ele vai ter que viver como viveu o povo no Êxodo. Depender do pão que cai do céu, depender dos corvos, que é o que aparece lá também no Êxodo, e da água que sai de uma fonte. E, cara, é isso, eu acho extraordinário. Sensacional. E tem uma atenção muito humana, muito nossa nos dias de hoje. Isso também é muito humano, muito nosso. Essa ideia de dependência de Deus. Mas tem um lance aí que me chama a atenção, é que, apesar dele ver o milagre do pão, ele via também a água que acabava. Porque o rio não seca do nada, assim, né? Todo dia. E, tipo, eu imagino o dia que tinha um filete de água, entendeu? Nossa. Eu falei assim, mano, amanhã não vai ter água. Não, e diferente do povo, ele não murmura, né? Ele continua ali, firme, aprendendo de um rio que seca, de um pão que chega. Então ele tem que lidar com essa tensão. Eu vejo o milagre, e a gente vê milagre todo dia, mas eu vejo as coisas acabarem também. Enfim. Exatamente. E é assim que aqui já passa do texto que a gente está falando, mas é interessante em seguida, quando acaba essa água. E vai até acabar, né? A narrativa é interessante porque descreve assim, no dia que acabou. Cara, esperou o negócio secar de vez. Na hora que seca de vez, ainda só lembrei de você. Agora você vai para onde? Sidom. Lá você vai encontrar a viúva. Ele não fala quem é a viúva. Mas é interessante que o texto descreve, cara. Sidom. Não, Sarepta, perdão. Sarepta que fica em Sidom, né? Ele fala, vai para Sarepta que fica em Sidom. E o texto, antes do capítulo 17 e 16, já fala, Acabe era mau. E ele ficou ainda pior quando ele casou com quem? Com a filha do rei de Sidom. É pra lá. E Deus manda o cara ir pra Sidom, velho. Tipo assim, eu tô me escondendo do rei de Israel e da mulher dele. Então, para onde que eu vou fugir? Pro reino da mulher do cara. Mano, que ordem é essa de Deus, entendeu? É complicado. Mas assim, aí tem uma tensão também na história de quem quebrou a aliança. Foi só o rei ou foi o povo? Aí a gente fala, tem um lance lá, acho que o Edson também falava, quais são os profetas que não se ajoelharam para Baal? Elias achava que era só ele, mas tinha uma galera. É com o rei Acabe que tem o lance, é uma pergunta que eu estou fazendo, o lance com Nabote? É com ele mesmo, cara. É muito forte essa passagem. Interessantíssima essa história. Que mostra que entre o povo tinha gente que ainda considerava a terra como herança, não como propriedade a ser vendida.
eu acho que é legal a gente não se limitar a Elias como um único remanescente. O único no meio do povo. O que é Ele interessante. achou que ele era um... Ele achou. Senhor, não tem ninguém aqui, tá ligado? Isso Deus- tem um cara, um autor, um livro muito legal. Eu acho que esse livro tem em português. Fizeram uma tradução recente. Profetismo em Israel, do José Luiz Sicre Dias. É um autor espanhol. O Matheus fala por bibliografia, cara, isso é fantástico. Cara, Toma 5 já. não, mas é porque esse livro é muito legal. Ele fala assim: todo profeta tinha uma comunidade de apoio. Ao menos tinha algumas pessoas, cara, porque senão o texto não é produzido, o texto não percorre. Precisava de ter uma comunidade de apoio. Geralmente essa comunidade de apoio era uma comunidade marginal dentro da sociedade do antigo Israel. Mas é interessante esse lance do Nabote, porque... Ó, estão te chamando. Mas... Eu tô gravando. Vai lá. O Nabote é o cara que tem uma vinha em Jezreel. Isso, Em exatamente. Jezreel, cara, que é um negócio muito interessante na história de Elias. Jezreel, onde já teve batalhas do povo de Israel, onde Deus mostrou seu poder. Tá? E Acabe, junto com a Jezabel, eles querem pegar aquele lugar para dedicar para si. E o Nabote é o cara que sacrifica no lugar a Deus. É o cara que usa o lugar onde Deus se revelou para manter o nome de Deus e invocar o nome de Yahvé no meio do povo de Israel. E aí Acabe acaba matando o cara. Na verdade, não é ele que mata, né? Ele chora como um bebê, aí a Jezabel vai lá ser frouxo, né? E mata o cara. Porque ele tinha oferecido vinhas melhores e lugares melhores e mais caros para Nabote. Aí Nabote fala, mas nem se eu morrer eu vou oferecer a terra que é como herança para mim. Ele ainda via a terra, aquela... Quando a palavra ela é dita em Deuteronômio, a Torá é trazida, é para eles não se esquecerem de quem eles foram e de que a terra não era conquistada. E que a terra não era uma propriedade. Nos sábados, né, você tem o descanso da terra, você tem, enfim, várias outras coisas que mostram que Nabote não estava se curvando aquilo, ele estava se lembrando da palavra. Ele era parte dessa comunidade. Da divisão de terras que não vem deles, né? A divisão de terras que vem lá remete ao êxodo. Exatamente. Essa terra é de uma tal herança. pessoa, por quê? Porque Deus revelou que é de tal Exato. pessoa. Ela não é vendível. Ela voltaria a ser. Tanto é que esse lance da terra é bacana no Pentateuco, porque tem o lance do jubileu. A terra não pode ser vendida, eu não posso acumular muita terra, porque sempre vai ter um marco, ano, exatamente. dentro de 50 anos vai ter lá o 49. O ano 49 é o ano de repartir de novo, para não ter pobre no meio de ti. Não, e não só a terra voltaria, mas a cada 7 anos as dívidas iam ser escravos, as dívidas pagas, os escravos iam ser libertos, enfim. Então, eu acho que o profeta Elias, ele traz uma mensagem que está ecoando nas palavras e nas atitudes de Nabote. Nabote, não sei se é assim que fala. Nabote. Acho que isso é fantástico. Mas o legal também depois é como o juízo é feito para a casa de Acabe. Né? Se a gente continuar depois a narrativa, Elias morre e tal, o tempo passa, né? Morre não, Elias vai pro céu. Ele é um carruagem de fogo, ele não fica queimado, né? Mas quando Jezabel é morta, a casa de Acabe acaba no campo de Jezreel. O Jeú, que se torna a próxima dinastia, ele assassina Jezabel no campo de Jezreel e fala assim, a vingança do Nabote é aqui. A vingança divina é quando o sangue daquela dinastia que matou tanta gente, que fez tanta coisa cruel, vai ser derramado no campo de Jezreel, que é o campo que, por um lado, é da vingança, da ira, mas também é o campo da restauração. E aí depois tem outro profeta que usa essa imagem, que é Oséias. Um dos filhos dele, o primeiro filho de Oséias, é chamado de Jezreel. Olha! E aí ele fala assim, Oséias, é Jezreel porque o castigo sobre o povo de Israel no tempo de Oséias, né? Que vai ter um dia que o sangue dele vai ser derramado. Ou seja, o povo seria exterminado como em Jezreel. Só que depois Oséias reverte o nome do filho. Jezreel, não porque o sangue foi derramado, mas porque é restaurado ali a promessa divina da terra. Então é muito bonito, né? Muito forte, cara. Gente, a gente encerrou o nosso tempo aqui. Você pode perceber que a gente não seguiu o passo a passo da lição. Inclusive, a gente pode ter a gente pode ter outros encontros que a gente fale sobre literatura apocalíptica, sobre... Beleza,
sobre o que a gente vê no Apocalipse mesmo, o que faz sentido pra gente. Acho que a galera ia gostar de receber vocês. Se vocês quiserem dar uma palavrinha final, é agora. Didio, a gente tem um comentário do Thomas. Vai lá, Matheus. É interessante que nesse caso, Deus não mandou Elias pegar uma espada e lutar. Percebe que o profeta foge a mando de Deus e ele cuida de Elias, mesmo que em condição de foragido. Posso só comentar esse comentário? Em Josué 1:7-8, tem aquele verso bem famoso que mostra que Deus fala assim, ser forte e corajoso, né? Se levanta. Mas o ser forte e o corajoso não é para levantar e destruir os inimigos, mas é para guardar a palavra de Deus. Você precisava ser forte e corajoso para se lembrar dessa palavra e para guardar ela, que é diferente dessa coragem humana, né? De você tirar a espada e vencer inimigos mais fortes que você. Vai lá. Isso. O pastor Lúcio vai fazer um apelo aí pra vocês agora. Vou pegar o violão. Cadê o piano pra gente fazer o poder? É isso, cara. Beleza. Acho que uma parada que acontece com Elias, acontece com Moisés e antes vários outros profetas, acho que rola um processo didático, sabe? Do cara ir enfrentando algumas situações, da viúva, a gente falou, do rio que seca, enfim, com Moisés também você vai perceber já mais pro final da vida dele, ele falando coisas que Deus tinha dito para ele no início, ele não acreditou, tipo, enfim. É verdade. Então, esse processo didático também acontece na nossa vida, entendeu? De Deus ir de colocando situações, de ir mandando lá que seja para a terra do inimigo, enfim. Eu acho bonito de ver esse crescimento, esse convite que Deus faz para diálogo, para aprendizado, enfim. Acontece com profetas e acontece com a gente também. Deus quer que a gente chegue em algum lugar, assim, né? Enfim. A gente faz parte dessa história. Exatamente. A história. Os caras eram humanos, né? Eles estavam em constante evolução e tal. Eu lembro até de um filme interessante, cara. O livro de Eli. Ah, sim. E tem até uma Bíblia no meio. Tem uma Bíblia no meio e tal, né? E é interessante o filme que, na realidade, ele é apresentado como um personagem profético. E tem várias ligações do filme, assim, dos easter eggs, né? Que ele fala no meio cinematográfico. Mas é interessante o lance dele, assim. Ele é guiado por uma voz. Tá? E eu acho que isso serve pra gente também, né? Cara, o profeta é aquele que escuta a voz. Seja a voz do texto, seja a voz que fala para ele num sonho, numa visão. Mas ele está atento a ouvir a voz. A voz do outro, né? A voz do pobre que clama, né? A voz do sangue que clama da terra, né? Tem tudo isso. Aparece várias vezes. O profeta, ele é um cara sensível a ouvir a voz. E ele fala pro povo, ouve Israel. E a Vé tá falando. Então, se torna insensível. O Elias sopra o vento, né? E ele ouve a voz no meio da tempestade. Diz que tem furacão, tem um monte de coisa, né? E aí acontece a hierofania, teofania, né? Que é o lance de escutar a voz no silêncio. Eu acho que isso é um negócio que falta muito pra gente. A gente vive correndo atrás das coisas. Inclusive nos compromissos religiosos, né? E querendo falar o tempo todo. E atrás de uma agenda religiosa, uma agenda da nossa igreja, uma agenda. A gente vive correndo atrás das coisas, mas a gente não para ouvir a voz de Deus, que pode vir de uma criança na esquina da rua aí, pode vir de um idoso, pode vir da Bíblia, mas a voz está falando. Pode vir de um tio que aparece do nada. Puxa vida, preciso falar com ele ainda. Ele sumiu. Desculpa. Bom, galera, então é isso. Olha, queria agradecer o pastor Lúcio e o pastor Matheus. Matheus e Lúcio, obrigado, de verdade. Vocês são amigos e eu sempre gosto de passar tempo com vocês. Foi um privilégio. Tenho certeza que o pessoal gostou também. A gente está pertinho do nosso almoço. E as portas ali da classe jovem estão escancaradas para vocês. Estejam sempre com a gente, que é muito gostoso.
Posso fazer uma oração, então? Vamos orar. Senhor Jesus, nos ajude sempre a ouvir a Tua voz, entre tantas outras que nos atrapalham, que tornam o nosso dia a dia mais pesado. Que a gente sempre escute a Sua voz, se lembre do Senhor e que a gente possa, de alguma forma, Pai, ouvir os Teus profetas, entender como as mensagens que eles carregavam, também faz sentido para a gente. Também nos ajude a ser a Tua voz para os outros e levar uma palavra que saia do Teu coração. Obrigado por nos ouvir, em Seu nome. Amém. Gente, toda sexta-feira, às 19 horas, a gente estuda o livro do Êxodo. Quiser colar com a gente vai mandar um link ali no grupo do consulado. Tá sendo bem legal. Daqui a pouco a gente vai chegar no Sinai. Beleza? Um beijo. Muito bom como sempre. Olha que coisa linda o pessoal comentando. Colhem lá no nosso Insta. @consulado-iasp. Gente, dá tchau pra gente. Tchau. Tá. Eu cheguei a pensar que a gente falou tudo isso e a conexão caiu. Já pensou, cara? Que tristeza. Muito bom, gente. Obrigado. Voltem mais vezes, o pessoal tá falando. Olha, vários bate-papos aqui. Esse ângulo super te favorece, viu, Didi? O nariz de baixo pra cima fica ótimo. Meu nariz? É um ângulo que favoreceu o seu nariz, Didi? Favoreceu meu nariz. Mas ninguém perguntou nada. Valeu, Mai. Ridículo. Vou te pôr no meu bolso agora. Tchau. Gente, Deixa ele engraçadinho. Falou, gente. Bom Beijo, sábado. gente. Um feliz sábado. Até o próximo sábado. Falou, rapaziada. mano, Ela teve que ir trocando.